quando for articular, ele vai sentir dor na amplitude final do movimento e essa dor vai ser mais pontual. Então, você sabe que não pode aplicar mobilidade para aquela estrutura. Você tem que procurar aplicar mobilidade para as estruturas que estão hipomóveis e aí você deve identificar quais as estruturas que estão hipomóveis. Maioria das vezes, quando a gente está falando de sistema musculoesquelético, essa dor ela pode ser tanto por um músculo tenso ou por uma articulação que está muito hipermóvel. O que é uma articulação hipermóvel? É uma articulação que tem muito movimento. Como assim, Igor? Imagina que eu tenho uma articulação externo-clavicular e essa articulação ela ficou fixa. Ela não está se movimentando muito bem. Se ela não se movimenta muito bem, a minha clavícula precisa se mover toda vez que eu uso o meu ombro. Se aqui não move, ele vai parar de movimentar o ombro? Não, ele vai começar a gerar uma hipermobilidade na articulação que está próxima, ou seja, na acromioclavicular. Então, essa articulação fica com mais movimento do que deveria ter. E essa articulação com mais movimento que deveria ter, ela se torna uma articulação hipermóvel. Ela hipermóvel vai ficar sobrecarregada, com pouca estabilidade, e isso pode gerar dor anterior no ombro. E aí, primeira coisa que alguém chega para a gente com dor, o que a gente faz? Vamos fazer mobilidade, vamos alongar. Mas ele está justamente doendo porque ele está hipermóvel, ele já tem muita mobilidade. Ou seja, a dor daquele aluno, a dor daquele paciente vai piorar. A dor, aquela dor, ou não simplesmente não vai melhorar, ela simplesmente vai piorar. Então, um paciente, o aluno chega para você com uma dor, você passa o exercício de mobilidade e ele piora. E aí, muitas vezes, ele piora porque você não sabe o que está fazendo, você simplesmente passou um exercício de mobilidade sem avaliar aquele ombro, sem ter certeza que ele precisava de mobilidade. E aí, aquele aluno piora, e aí você vai fazer o mais fácil, claro, né? Não, se é porque tu está usando muito celular, se é porque você está trabalhando muito, você precisa reduzir a carga de trabalho, você deve estar dormindo por cima do ombro. É muito mais fácil botar a culpa no paciente, no dia a dia dele, do que simplesmente a gente assumir a culpa e tentar entender o porquê aquela articulação ela está em disfunção. Então, vou dar uma dica simples para vocês identificarem se é um problema muscular ou se é um problema articular. Quando o ombro estiver em disfunção ou estiver com dor por causa de uma disfunção articular, essa dor vai se dar no final da amplitude de movimento. Ou seja, quando ele levantar o ombro, ele só vai sentir dor lá atrás, lá no final da amplitude. E essa dor vai ser bem pontual. Ele vai conseguir te dizer aqui, ó, essa dor é aqui. Isso, dói aqui. Essa dor é bem pontual. Então, quando isso acontecer, você vai saber que é uma dor articular. Quando essa dor for logo no início do movimento, opa, dói aqui, ó. Você vai perceber presença de pontos de gatilhos, um músculo mais rígido, mais tenso, e muitas vezes é uma dor mais difusa. Ele não vai conseguir te pontuar, ele vai fazer, ó, dói aqui. Então, ele vai dar uma dor mais global, mais espalhada, né, que a gente fala. E isso a gente sabe que é uma disfunção muscular. E aí, a grande sacada é que o tratamento para esses são totalmente diferentes, tá? Por exemplo, quando for uma disfunção articular, você precisa procurar qual articulação está hipermóvel. Não, desculpa, qual articulação está hipomóvel. Como eu dei um exemplo aqui, se a articulação externo-clavicular estiver hipomóvel, a acromioclavicular vai ficar hipermóvel e vai gerar dor. Eu preciso soltar as estruturas, os músculos que estão fixando essa clavícula e não deixando ela se mover bem nessa região. E aí, quando eu faço isso, quando eu devolvo o movimento de mobilidade para cá, essa acromioclavicular vai parar de compensar. Quando ela para de compensar, ela gera mais estabilidade e ela tem os seus movimentos naturais e ela para de gerar dor. Então, olhar para peitoral maior, músculo subclávio, o próprio trapézio, o próprio deltoide, para ver se eles não estão fixando essa clavícula, pode ser uma
uma dica que te ajude, né, a tirar essa hipermobilidade dessa articulação e devolver a função normal do ombro. Então, mais uma vez, quando for articular, ele vai sentir dor na amplitude final do movimento e essa dor vai ser mais pontual. Então, você sabe que não pode aplicar mobilidade para aquela estrutura. Você tem que procurar aplicar mobilidade para as estruturas que estão hipomóveis e aí você deve identificar quais as estruturas que estão hipomóveis.